Olá, estamos aqui no Estadão Discute, pela TV Estadão. Esta semana, em destaque, a delação da Odebrecht, que acabou de vir a público, um trabalho em primeira mão do Jornal Estado de São Paulo, divulgado com exclusividade. Mas e agora? Quais são os impactos na política e na economia depois da divulgação dos nomes dessa lista? Temos dois convidados aqui para debater o assunto, que eu vou apresentá-los. Primeiro, o Rodrigo Prando, que é sociólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigado aí pela presença. Eu agradeço. E também Ricardo Balistiero, que é economista e professor do Instituto Mauá Tecnologia. Obrigado pela presença. Obrigado, Rai. Sim, é uma satisfação mais uma vez. Bom, de uma forma geral, vamos começar aqui, Rodrigo. O impacto econômico, as pessoas estão usando termos como terremoto, avalanche, enfim. É para isso? Eu não sei se chega a ser para tanto, mas obviamente, no fundo assim, em termos econômicos, não há soluções, e o Ricardo, que é o especialista nisso, vai tratar, não há soluções a curtíssimo prazo. O estrago feito nos últimos anos no Brasil foi tão grande que qualquer tentativa de recuperação econômica exigirá um esforço para além de qualquer questão que esteja ligada à Lava Jato. Tá? Então isso é um dado da própria sociedade brasileira nesse momento. O Brasil ainda tem uma quantidade enorme de desempregados e nós não conseguimos ainda reverter esse quadro e eu acho que vai demorar. Ricardo entra bem nisso. Politicamente, aí sim a gente tem que fazer alguns elementos, trazer à tona alguns elementos aí, que é como separar e como vai dar o prosseguimento a isso, porque essa lista da delação bomba, quer dizer, então você pegar a influência do poder econômico de uma empresa como a Odebrecht dentro do sistema político brasileiro mostra que isso está enraizado, que os espaços públicos e privados não estão separados, estão imbricados e imbricados num sistema de corrupção que está enraizado na cultura política brasileira. E isso é mostrado na dimensão dessa lista, pela qualidade dos que estão nela e pela quantidade. Então, essas são as primeiras observações, né, com relação a diferentes partidos também. De diferentes partidos da oposição. Que tira um pouquinho, desculpa, já para completar que você colocou isso, que tira um pouquinho o discurso de golpe ou de perseguição ao único partido. Nós percebemos ali que a pulverização, em maior ou menor grau, está pegando vários partidos, que mostra que esse sistema político brasileiro é um sistema político apodrecido. Ricardo, e na economia, assim, num primeiro momento, numa primeira visão, a economia já sofreu muito no passado com outras crises, agora ela está um pouco mais estável em relação a isso? Na realidade, a agenda colocada pelo governo, desde que o Temer assumiu efetivamente como presidente da República, né, a agenda vai no sentido correto. Né? Então, uma prova de força no final do ano passado, que foi a aprovação da PEC dos gastos. Esse aspecto foi um aspecto importante, mas a PEC dos gastos, ela coloca uma bola de ferro, né, no pé do governo, que é exatamente aprovar a reforma da Previdência, que é uma reforma de magnitude muito maior e que mexe com interesses difusos, né, da sociedade. E para isso precisa do Congresso Nacional. Né? Então, a agenda vai no sentido correto, mas ela precisa de uma boa articulação no Congresso Nacional. Então, quando vem à tona essa delação, né, a impressão que passa é que todo mundo é suspeito. Né? Ontem à noite nós estávamos acompanhando o noticiário, tão logo o Jornal Estado de São Paulo tenha feito a divulgação da lista, à noite nós nos dedicamos a acompanhar as explicações. E é muito curioso como nós vemos políticos de todos os matizes, de boa parte dos partidos, das coligações que ocupam o poder há pelo menos 30 anos no Brasil, né? E você olha para esses políticos e todos eles parecem suspeitos. Né? Então, quando isso acontece, fica muito difícil passar para a sociedade essa face de confiança em reformas econômicas que são bastante profundas. Né? Então, eu diria que o desafio do governo, a partir de ontem, ele se torna muito maior, porque certamente as negociações com o Congresso Nacional terão que ser muito intensas, até porque, vamos pensar, Heisen, que uma reforma da Previdência, ela está totalmente articulada com 2018. E boa parte desses políticos está de olho em 2018, talvez hoje não para se reeleger somente, mas principalmente para fugir de Curitiba. Né? E aí o desafio para o governo, do ponto de vista de negociação, vai ser muito mais amplo. Então, pegando o gancho aqui do que o Ricardo falou, acho que eu estou com um número na cabeça, viu, Rodrigo? 1/3, né? Então, vamos lá. 1/3 dos ministros do governo Temer, 1/3 dos governadores, praticamente 1/3 do Senado também.
E o próprio placar do Estadão aqui sobre a reforma da Previdência mostrava 1/3 de apoio do que o governo precisa, quer dizer, muito abaixo do que o governo precisa. Como é que fica essa conta aí? Ricardo tem razão, porque há uma negociação em relação a isso. Vamos lembrar o seguinte, Temer é alguém que conhece aquela casa, ele a presidiu. Então ele tem aquela conjugação bastante específica de uma baixíssima popularidade, mas de uma forte base dentro do Congresso. Então a aliança que permite que ele tenha esse poder, e ele sabe, presidente Temer, que as possibilidades de uma reeleição chegam a ser quase nulas. Pode ser que algo de inesperado, como diria o bom e velho Maquiavel, que a fortuna lhe sorria, o que é pouco provável. Mas nesse sentido a pergunta seria, com tanta gente envolvida, um Congresso fraco, um Congresso paralisado, um Congresso sob suspeita, como esse se encontra, traz facilidades ou dificuldades para a aprovação de reformas tão estruturantes? Eu remeto aqui às últimas leituras que eu fiz dos diários da presidência do Fernando Henrique, na época do Plano Real, e ele dizia que um Congresso que naquele momento se encontrava enfraquecido e recuado, era um espaço, um terreno fértil para a tentativa de colocar reformas. Então, nesse momento de uma fraqueza do Legislativo, talvez Temer tenha melhores condições. Agora, tem o dado que bem coloca o Ricardo, 2018. Então, nós estamos em ano pré-eleitoral. Então, muitos não vão querer, com as suas bases, com seus grupos de apoio, esses senadores e esses deputados, se colocar numa condição que possa lhes tirar essa possível ideia da prerrogativa de foro ou do foro privilegiado. Não é fácil, mas Temer tem se mostrado um hábil negociador dentro dessa seara política. Vamos situar até, porque o que o Rodrigo falou me serve aqui para perguntar para o Ricardo. Aquele congresso de 94, né, era o pós-impeachment Collor, né, e pós-anões de orçamento, estava bem enfraquecido mesmo. Isso. Esse congresso agora, com a reforma da Previdência, eu já vi leituras que vão da paralisia à aceleração. Qual a sua visão? Bom, o Rodrigo resgata muito bem, né, essa história política lá dos anos 90. Né? Eu tenho a impressão que o Congresso vai tentar acelerar a reforma da Previdência. Essa me parece a estratégia. E por quê? Bom, primeiro porque vai se aprovar a reforma possível e não aquela reforma mandada pelo governo. O próprio governo, de alguma forma, já manda uma proposta de reforma da Previdência com muita gordura para poder ser queimada. Né? O que talvez o governo não esperasse, né, é que a lista da Lava Jato viesse e fosse colocada à tona no mesmo momento. Então, evidentemente que isso faz com que a reforma a ser aprovada seja muito menor do que aquela mandada pelo governo. Mas eu tenho a impressão que tudo que está acontecendo vai gerar a aprovação da reforma e até mais rápido do que se esperava, exatamente para tirar essa pauta da frente e para permitir, entre outras coisas, que o Congresso possa se articular na sua autodefesa. Né? Então, me parece que esse movimento nós vamos perceber. Como o mercado vai ver isso? Né? O mercado verá isso como sendo uma vitória do Temer, né? Ainda que uma vitória parcial, mas uma vitória do Temer, que vai reafirmar essa capacidade de negociação do Temer com o Congresso, que é exatamente algo que a Dilma não tinha, principalmente nos seus últimos estertores. Né? Então, me parece que sai uma reforma da Previdência mais rápida do que nós imaginávamos, mas uma reforma bastante desfigurada em relação àquela que foi enviada pelo governo no final do ano passado. O próprio governo já está falando que pretendia resolver 40 anos, 30, agora está falando em 20 no máximo. Né? Ontem veio à tona uma notícia que praticamente elimina a idade mínima da transição, a idade da transição. Né? Então o governo travou em 45 mulheres, 50 homens, aí depois já começaram a pensar numa escala vindo para trás, talvez homem aos 40 e mulheres aos 35, e ontem o relator já afirmou, o relator que está na lista, né? O relator afirmou, o Arthur Maia, né? Ele afirmou que não haverá, muito provavelmente, uma idade de transição. Então, todos aqueles que já trabalhem com carteira assinada seriam elegíveis num processo de transição para as novas regras. Rodrigo, considerando quem negocia, tem a parte econômica, né? Tá nas mãos do ministro Meirelles, mas quem negocia a parte política é o ministro Padilha, né? Embaçaí também, mas
é gente que está na lista com gente que está na lista. O comando do governo com o comando aí da Câmara. Facilita a negociação? Bom, a questão, vale ressaltar, e aí também o Ricardo traz à tona, a dificuldade que Dilma tinha de se relacionar politicamente. No fundo, Dilma tinha dificuldade de fazer política. Quando você manda uma reforma dessa magnitude, com gordura para ser queimada, para ser cortada, você assume que a política é sim a negociação, que a política é sim o diálogo, que a política é sim avançar e retroceder. Então, daquilo que é ideal para aquilo que é possível e real, há um hiato enorme, há uma distância. Agora, há uma negociação. Com todos os problemas que aparecem no campo político por conta desses articuladores, junto ao legislativo estarem em lista, isso é fato, mas eles são articuladores. Eles têm feito este papel, eles têm sido recebidos e têm, quer dizer, então se a gente for, por exemplo, pensar na figura do Padilha, para além das questões legais que ele vai ter que se explicar, ele é um cara que na sua contabilidade de votos, via de regra, acerta. Se você for olhar o que a mídia projeta e o que ele, no seu caderninho, projeta, ele acerta. Tem um apelido de Eliseu Planilha, inclusive, é um dos apelidos isso, dele. do Padilha, esse trocadilho, fato, porque ele sabe, quer dizer, então isso, com todos os problemas, e os problemas persistem, não se sai do impeachment e de um governo para um outro numa facilidade e o mundo se resolve, não se resolve. Mas, com todas as dificuldades, são as sinalizações que bem coloca como o mercado entende. O mercado entendia que o Brasil estava paralisado e em compasso de espera. Hoje, ele sabe que o Brasil tem dificuldades e a Lava Jato é um elemento que coloca sob suspeita toda a classe política, mas até mesmo o sistema político, mas sinaliza como trabalho sendo feito. Ruim pode ser, mas sendo feito. Lá era ruim e não era feito. Agora, Ricardo, esse seu raciocínio aí para a reforma da Previdência, de uma possível aceleração, vale para a reforma trabalhista também, que é outra? Se bem que ela está um pouco mais atrasada, não é bem a palavra, mas não está no mesmo tempo. Vale esse raciocínio? Eu acho que vale, mas em tempos diferentes, exatamente isso, né? Porque a grande questão da reforma a reforma trabalhista, do ponto de vista fiscal, de curto prazo, ela não tem o mesmo impacto da Previdência. O que nós precisaríamos no curto prazo era resolver o problema fiscal do país. E para resolver o problema fiscal do país, só tinha duas saídas. Primeiro, aprovar a PEC do teto de gastos, e essa PEC era fundamental para que o país realmente pudesse ter uma trava na elevação. Vamos lembrar o seguinte, Heisen, nesses últimos anos, mesmo com recessão, as despesas do governo, as despesas primárias, elas têm crescido em termos reais, né? Então é uma falácia dizer que o país está em ajuste fiscal, ele não está em ajuste fiscal. Por quê? Porque se nós pegarmos esses dados dos últimos anos, nós vamos perceber que as despesas têm crescido. Então, aprovar o teto de gastos é uma forma de dar um freio em algo que cresce em uma magnitude até superior ao próprio crescimento do PIB. Esse é o primeiro ponto. A reforma do teto de gastos, ela não tem sentido sem a reforma da Previdência. Então, a reforma trabalhista, nesse momento, que é importante para o país, mas ela fica um pouco de lado, porque a reforma mais premente, aquela que o mercado mais espera, é exatamente a da Previdência. E por que o mercado espera? Porque todos os indicadores melhoraram desde que o Temer assumiu a presidência da República. E a gente pode materializar basicamente três elementos aí. Primeiro, o risco país, ele cai substancialmente de setembro para cá. A Selic, pela primeira vez, depois de muito tempo, nós estamos falando de Selic abaixo de 9, né? E a inflação abaixo do centro da meta, quer dizer, ela está mais perto ela está se aproximando do piso, ela está abaixo do teto, quer dizer, para uma inflação que há 2 anos atrás fechou em quase 11 e que dados anualizados davam até perto de 15, isso é uma vitória no curto prazo muito rápida, né? Mas a reforma da Previdência ela é fundamental, então a gente volta para a questão da reforma da Previdência. Eu acho que ela será acelerada exatamente para que essa sinalização possa ser confirmada em relação ao mercado. A reforma trabalhista vem em seguida, mas ela não tem, sem considerá-la desimportante, mas ela tem menos importância fiscal de curto prazo do que a reforma da Previdência. Bom, temos que olhar um pouco para frente, né, Rodrigo? 2018, se a gente pegar aí alguns dos principais nomes, a Aécio Neves aparece em 5 inquéritos. O Lula vai para... Bom, ele já tem 5 também, mas ele está no âmbito ali da primeira instância, né? Ex-presidente não tem foro privilegiado. Geraldo Alckmin apareceu também,
Enfim, considerando os principais nomes aí postos, o que dá para imaginar para 2018? Traçar cenários no que tange a política brasileira nesses últimos tempos tem sido absolutamente infrutífero, dada a velocidade de tudo que aparece. Mas com os dados que nós temos e as projeções possíveis, não tem como escapar da figura do prefeito Dória. Tá? Toda a mídia, todos os formadores de opinião têm insistido para saber que se o cavalo passar selado, ele vai montar. E aí o que acontece é a própria expressão corporal dele e a sua fala já indica que sim, pode haver essa possibilidade. No que ele diz. Outra figura que provavelmente estará presente é Marina. Marina tem capital político. Eu acho que ela tem dificuldade de assumir posições mais claras e ela some depois da eleição e isso não é tão bom. Figuras como Jair Bolsonaro já se colocam e tem crescido nas redes sociais, a sua figura gera uma certa empatia com grupos e categorias da sociedade brasileira. Agora, eu diria que no cenário que está, a dificuldade de Lula se colocar como candidato é enorme, ela é evidente, ela é clara. A justiça não deve nem ser acelerada e nem ser retardada pelos aspectos políticos, ou seja, não se deve investigar e punir Lula para que ele não seja candidato, mas também não deve ser leniente com a investigação. Eu acho que a Lava Jato e a figura do juiz Sérgio Moro encontrou o tempo certo de fazer a justiça de acordo com o que se espera. Agora, a figura que neste momento é apontada como a bola da vez e que tem se mostrado um excelente articulador dentro das redes sociais, porque a sociedade hoje ela é conectada em rede e as coisas hoje estão em tempo reais. Nos 50 dias de Dória, quando aqui estivemos conversando sobre isso, quer dizer, a velocidade com que ele se coloca hoje está muito mais conectada com os anseios da população. Não estamos dizendo se isso vai repercutir numa prefeitura com projetos bem concretizados, que projetar uma coisa e concretizar outra, mas é uma figura que para 18 começa a se cacifar. É muito difícil dentro do PSDB, que antagoniza, como bem coloca, com o PT nesses últimos anos, que Dória seja a figura da vez. Nessa linha do Rodrigo, do ponto de vista da economia, a gente teve a eleição de 2014 em que a candidata que venceu, a chapa que venceu, a Dilma Temer, falava que a economia estava bem. Acabou a eleição, vimos que não, né? Acho que hoje nós não temos mais essa percepção, todo mundo sabe que a economia não vai bem. Ela pesa de que forma, na sua visão? Eu tenho a impressão que essas reformas, elas tirarão um peso muito grande do próximo presidente da República. Do ponto de vista daquilo que deveria ser feito e ainda estaria por fazer. Mais ou menos, o Heisen, quando Lula se elege em 2002, boa parte das reformas mais pesadas, e aí eu menciono o próprio Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as privatizações, essa parte mais pesada da política econômica tinha sido feita durante o mandato de Fernando Henrique. O próximo presidente da República vai pegar teto de gastos aprovados, previdência aprovada, reforma trabalhista, terceirização. Então ele pega a inflação convergindo para a meta, a Selic em um dígito, o risco país despencando. Quer dizer, ele pega uma situação muito mais favorável do que a situação, por exemplo, herdada pelo presidente Temer, né? Que, de alguma forma, também tinha o dedo do próprio presidente Temer, porque vamos lembrar que a chapa de 2014 era composta por Dilma e por Temer, né? Então, quando a Dilma dizia que a economia estava bem, de alguma maneira o Temer também estava dizendo isso. Aí a circunstância política fez com que as coisas acontecessem como aconteceram. A grande questão é evitar o surgimento de um aventureiro que vai, por exemplo, no ano que vem, por exemplo, propor um plebiscito para, por exemplo, discutir a reforma da Previdência que vai ser aprovada esse ano. Ou um plebiscito para se discutir a questão do teto dos gastos. Se isso acontecer e nós elegermos uma pessoa como essa, aí a partir de 2019 nós vamos ter muitos problemas na nossa economia. Bom, a gente tem um cenário também, o Ricardo falava aqui, né, Rodrigo? A chapa, né, Dilma Temer. Agora, uma outra discussão, o casamento entre eles foi com comunhão ou separação de chapa, né? Então tem o julgamento aí no TSE, ele de alguma... A gente
que de alguma forma pode pesar, embora não esteja tão no horizonte assim? Penso que não. E tudo leva a crer que esse julgamento vai ser postergado, vai ser empurrado, tá? Quase todas as vozes políticas das lideranças creem que isto atrapalharia mais do que ajudaria o Brasil nesse momento, ou seja, as conquistas que foram objetivamente obtidas após o impeachment, e que bem colocou o Ricardo, tá, risco Brasil, inflação, juros e tudo mais, isso se perderia. Os próprios ministros do Supremo têm em off dado entrevistas dizendo que não seria o momento. É um problema porque aí a lei não vale para todos como deveria valer, isso é um problema seríssimo, ou seja, da lei ser moldada na sua plasticidade aos interesses dos que estão no poder. Agora, esse cenário que o Ricardo coloca, interessante, aí é um ponto que eu quero trazer, depois talvez ele possa complementar melhor do que eu, a questão do emprego. Eu acho que a melhoria, ou seja, postos de trabalho sendo criados, talvez seja o último elemento e que provavelmente quem vai colher, se houver melhora, e parece que tudo indica que ela haverá, vai ser lá na frente. Porque de tudo que você colocou, ainda o emprego você não tratou, porque realmente nós estamos numa condição de mais de 13 milhões de desempregados. E Selic, taxa de juros e tudo mais, aí sair do campo do economista para o campo do sociólogo. O sociólogo olha aquele homem comum, aquele trabalhador, aquele cara que foi demitido da padaria, do supermercado, aquele taxista que está sentindo a dificuldade na sua vida porque realmente o estrago foi grande. Então esta melhoria e esta convergência de melhora da economia com emprego e uma melhora da perspectiva política, a nossa perspectiva política ela é medíocre no momento, ela é medíocre. Isso talvez seja uma coisa para muitos anos ainda, não sei, né, Ricardo? Demora mais o emprego, então. E é interessante o Rodrigo levantar isso porque o emprego é o mais político de todos os indicadores econômicos. Né? Então, e qual que é o grande problema? Ele é o último a reagir. Né? Ele normalmente é o primeiro que cai e o último que sobe. Né? E isso vai demorar tempo ainda. Mas muito provavelmente esse fruto começa a ser colhido no segundo semestre do ano que vem. Até lá, a geração de emprego ela vai patinar e por mais que nós tenhamos alguma geração de emprego, ela ainda não compensa todos os postos de trabalho que foram eliminados nesses últimos anos. Né? Agora, por outro lado, não há condições de você ter geração de emprego sem a reação da economia e a reação da economia passa por todas essas reformas. Né? Então, tudo isso está absolutamente articulado. Né? Então, eu tenho a impressão que nós vamos ter um ano de 2018 com a aprovação das reformas melhor do que o ano de 2017. Mas o ano de 2017 ainda vai ser um ano bastante complicado, com um crescimento muito baixo, crescimento de 0,5%, totalmente insuficiente para poder qualquer reversão de emprego. Eu queria só fazer uma complementação nessa questão do Temer. Numa circunstância normal de Congresso Nacional, provavelmente o julgamento da chapa Dilma-Temer faria com que o preço do Congresso Nacional subisse muito nas negociações. Mas a grande questão é que agora os dois estão empatados. Né? Então, eu tenho a impressão que isso altera muito pouco essa correlação de forças que nós temos no Congresso Nacional. Então, agora, esse Congresso, já que a gente está falando de emprego também, está preocupado com o emprego, o próprio emprego, como disse aqui o Ricardo, até para manter o foro privilegiado também. E aí surgem algumas ideias, né? Aquele forte instinto de autopreservação. Por exemplo, lista fechada, reforma política dessa forma, com essas nuances aí, como é que você vê? Olha, se a gente for pensar reformar é mais fácil do que construir. O grande problema é pensar que quem vai fazer a reforma mora dentro da casa. E quem já fez reforma em casa sabe o quanto é difícil. Se levar isso para o mundo da política, você pensa aí que as probabilidades de uma reforma que seja republicana, que pense na democracia, que pense num projeto de país, eu acho muito pequena, por justamente os interesses da classe política brasileira serem interesses imediatistas, interesses eleitoreiros. Tá? É muito difícil. A metáfora da Lava Jato, você leva um carro para um Lava Jato, ele sai limpo, mas você tem que ter o motor azeitado e ele tem que andar. É angustiante ter que estar dando entrevista e explicar para o cidadão, para o ouvinte, para o telespectador, que desde 2014 não há um sinal de esperança na sociedade brasileira. Desde 2014 nós estamos... Quer dizer, o Ricardo complementa falando assim, que talvez no segundo semestre de 2018, quer dizer, é difícil para o pai, mãe de família, desempregado, que está aí, para aquele pobre empreendedor que tem que pagar todos os impostos e tem que tirar o sustento da sua família no mercadinho lá, que ele saiba que só depois de 4 anos
o Brasil possa começar. Daí tem que se ver a responsabilidade do voto. E é óbvio que pensar em lista fechada, numa reforma política que não pense em programas que melhorem a representatividade, porque a qualidade da política, da representatividade é ruim. A escolha do eleitor tem sido muito ruim nesses últimos tempos, porque o sistema não ajuda e porque os personagens políticos também não colaboram. Então a gente tem que pensar, as reformas são todas difíceis, porque quem está reformando não está apto ou não deseja reforma. Ele quer postergar e deixar tudo como está. Aliás, falando em renovação, se a gente pegar essa lista aí, as heranças familiares, né? Você vai vendo aí, tem os Barbalho, os Maia, tem os Dirceu, quem mais? Faria. Os Faria, sim. Os irmãos Viana, fica mais difícil assim. Não? Tem uma coisa, Heisen, ainda voltando um pouco para essa questão da reforma política, o momento é muito ruim para se fazer qualquer tipo de reforma. A política, porque sempre vai passar para a sociedade um instinto de autopreservação, e a reforma da Previdência. Vamos pegando uma carona no que o Rodrigo falou do ponto de vista de emprego, né? Vamos pegar um cidadão que perdeu o emprego lá em 2014 e ele não consegue emprego até hoje. Aí, ele ouve o seguinte, ele ouve que nós vamos aprovar a terceirização, que tem vários aspectos positivos para a economia, mas talvez merecesse uma discussão um pouco maior, e vai dizer o seguinte, olha, nós estamos aprovando a terceirização porque você que trabalha numa empresa com carteira assinada, não é terceirizado e tudo mais, você custa muito caro. O camarada está desempregado do outro lado da linha. Você que está desempregado, enfim, agora o governo vai ter que fazer uma reforma da Previdência e provavelmente você vai ter que trabalhar mais para se aposentar. Quer dizer, como que a sociedade recebe isso, né? Quer dizer, evidentemente que são reformas que são importantes, mas são reformas que precisariam ser colocadas no momento apropriado, talvez no momento que o país estivesse crescendo, essas coisas todas, né? E com uma ampla discussão na sociedade, né? É claro que a margem de manobra do Temer é muito pequena, então não tem muito jeito, o cenário é um cenário de terra arrasada e nós precisamos aprovar as reformas, mas é muito natural que essa reação da sociedade seja exatamente na intensidade que nós temos verificado aí pela imprensa. Me permite só complementar uma coisa? Eu chego a crer que talvez reforma política deva ser pensada por um congresso à parte, como um congresso nacional constituinte, uma assembleia constituinte única para isso, porque quem vai legislar tem que legislar pensando no país, pensando no futuro e não legislar em causa própria. Chego a crer que uma reforma constitucional, a Carta de 88, 89, ela é muito interessante, mas ela tem limitações muito profundas nesse mundo que nós nos encontramos hoje. Questões trabalhistas, do mundo do trabalho, previdência. Então, assim, como preservar as conquistas, mas como operacionalizá-las no sentido público. Eu acho que isso não é papel para o que está agora aí, esse Congresso. Bom, o tempo praticamente acabou. Eu pedi um minutinho só para cada um de vocês, aí, para as considerações finais, por favor. A gente ouviu tanto falar que essa delação da Odebrecht é a delação do fim do mundo, né? Assim foi chamado. Então, quero saber dos dois o que vem depois do fim do mundo para vocês. Olha, eu tenho a impressão que esse instinto de autopreservação do Congresso Nacional vai falar mais alto. Tenho a impressão que nós teremos uma aceleração das reformas que estão propostas, a trabalhista e principalmente a previdenciária, mas evidentemente muito distante daquela reforma ideal mandada e vislumbrada pelo governo. A reforma da Previdência é necessária, é muito importante deixar isso claro. O momento para se fazer a reforma previdenciária é o pior possível, mas a reforma da Previdência ela é fundamental no país, por duas razões. Nós temos uma crise fiscal brutal aqui no país e no Brasil, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que nós ainda nos aposentamos por tempo de contribuição. Então é um problema que nós temos que enfrentar, talvez o momento não seja o mais indicado, mas é uma questão que tem que ser enfrentada pelo Congresso e pelo governo. Rodrigo. No campo das anedotas sobre o Brasil, a gente sempre diz que o fundo do poço não tem fundo, que o fundo do poço está sempre mais abaixo. É a mesma coisa, aqui a delação do fim do mundo, ou a lista do fim do mundo no Brasil ainda está muito para chegar, ou seja, tem coisa muito pior dentro desse sistema, como eu bem coloquei, apodrecido. Esse sistema apodrecido. Falta-nos lideranças políticas, partidos políticos que sejam verdadeiros representantes de interesses republicanos, democráticos e pensando num projeto de Brasil. Nós não temos isso. Agora, é urgente pensar que a política tem que ser a salvação para isso, porque calar a política
colocar todos os políticos no mesmo patamar e abrir não só para aventureiros, como as forças mais reacionárias, conservadoras e autoritárias. Então, a saída para a democracia é dentro do diálogo e da democracia e não contra ela. As dificuldades exigem e a sociedade, isso eu quero ter um pouco de esperança que as redes sociais e a maior atenção em relação a esses personagens permita que eles fiquem mais atentos porque a sociedade está os observando em tempo real. Talvez essa seja a minha esperança, pensar que o fim do mundo não chegou ainda, mas se as coisas continuarem assim, nós vamos chegar lá. Muito bem, com essa reflexão e até uma ponta de esperança, a gente está encerrando aqui o Estadão Discute desta semana, que teve como tema os impactos políticos e econômicos depois da delação da Odebrecht, envolvendo políticos dos mais variados partidos e ideologias. Agradeço aqui aos nossos dois convidados, Rodrigo Prando, que é sociólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, obrigado pela presença. E também agradeço ao Ricardo Balistiero, que é professor, economista, professor do Instituto de Tecnologia Mauá, obrigado também pela presença. Semana que vem a gente volta com mais um tema aqui no Estadão Discute, a presença de dois convidados. Obrigado pela sua companhia e até lá!